Olá pessoal, meu nome é Larissa Manja, eu sou advogada aqui no Pacheco e Reis, sou responsável pelas demandas de saúde, pelos casos relacionados à saúde, juntamente com o Dr. Pedro Reis, que é um dos sócios fundadores do escritório. E hoje a gente veio aqui tratar nesse vídeo sobre um assunto que é o tema 1234 do STF. Esse vídeo aqui não tem a pretensão de ser super formal, falar sobre aspectos jurídicos desse tema. A gente quer falar sobre os impactos na sua vida enquanto cidadão que esse tema trouxe pra gente, né, doutor Pedro? Sim, exatamente. É uma decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, né, que muda muito a forma de fornecimento de medicamentos pelo SUS, principalmente medicamentos não incorporados. Exatamente. Esse tema ele começou com uma discussão aí sobre competência, que significa que qual juiz julgaria esse tipo de causa, né? E a princípio parecia inofensivo, mas acabou que esse tema, que o julgamento tem aí mais de 100 páginas, Sim. trouxe pra gente situações que podem ser muito prejudiciais para a vida dos cidadãos e que a gente já tem visto nos nossos processos, né, doutor Pedro? Exatamente. Eu trouxe alguns pontos aqui. Se a gente fosse destrinchar o tema inteiro, a gente ia ficar aqui muito tempo. Então eu trouxe aqui alguns pontos que são os mais importantes para a gente tratar aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto que eu queria que você explicasse, Pedro, de forma bem didática aí para que a gente consiga entender, é sobre qual que foi a mudança de ônus da prova no processo que a gente teve. Sim. Na verdade, o termo 1234, só para as pessoas Sim. compreenderem, existe uma lista que chama RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Essa lista vai dizer quais medicamentos o município tem que entregar para um determinado cidadão, quais medicamentos o Estado tem obrigação e quais medicamentos a União tem obrigação. Essas obrigações são vinculadas ao CID da doença. Então, para um determinado CID, existe uma lista de medicamentos que são dispensados e distribui esses medicamentos de acordo com custo e complexidade para cada um dos entes federativos. O problema é que a farmacologia hoje em dia, né, as possibilidades de medicamento para o tratamento de diversas doenças, elas vão se modificando e se inovando com o passar do tempo. Cada dia existem novos medicamentos. E demora muito para esses medicamentos irem para a lista. Então, muitas vezes, a gente tem que entrar com uma ação judicial para pedir um medicamento que não está na RENAME. A última lista foi de 2022, né? Pois é. Então, é justamente esse tipo de situação que o tema 1234 do Supremo Tribunal Federal tenta regulamentar, né? Então, o que é necessário? Qual o caminho a gente tem que percorrer para que um determinado medicamento seja fornecido para o cidadão? Aí eles colocaram diversos requisitos, né? Um deles, por exemplo, é que o medicamento tenha aprovação pela Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária para o Brasil. Então, se não tiver aprovação na Anvisa e for um tratamento, digamos assim, que só tem regulamentação no exterior, o caminho fica muito difícil ou talvez quase impossível para a gente obter. Né? Mas, enfim, sobre a questão do ônus da prova, assim, a gente sempre fala que no processo judicial a gente tem as duas partes, a gente tem o cidadão, que é geralmente quem a gente assiste aqui, e do outro lado tem o Estado, seja o município, seja o Estado em si, ou seja a União, né? E nos processos judiciais sempre há uma discussão sobre quem tem o ônus de provar que aquele medicamento que não está na RENAME tem ou não tem que ser fornecido, né? De nossa parte, doutora Larissa, o argumento que a gente sempre utilizava é o seguinte: existe uma prescrição por um médico, é um médico que assiste aquele paciente, que cuida daquele cidadão, que conhece do caso clínico e ele prescreve um determinado tratamento, um determinado medicamento. Se aquele medicamento está sendo prescrito, é porque o médico já investigou todo o caso clínico e falou: essa é a melhor conduta terapêutica. Então a gente falava, esse laudo médico aqui, ele é presumidamente válido. Sim. Se o Estado discorda daquele laudo médico, o Estado que prove que aquele medicamento não é necessário. E aí, através do processo judicial, muitas vezes através de uma perícia, o Estado poderia provar que aquele medicamento não é necessário para aquele caso clínico específico. Então, nós sempre agíamos nesse padrão, né? Nessa forma. E isso era bem aceito no Poder Judiciário. Com a decisão do tema 1234, esse ônus passa a ser do cidadão. O cidadão tem que provar que os medicamentos que estão listados para o seu CID na RENAME não são suficientes ou não são adequados para o seu tratamento. Então a gente precisa, digamos assim, de um esforço muito maior do cidadão, que às vezes não tem nem instrução para conversar com o médico sobre essa situação, para que o médico, no laudo dele, né, num laudo muito mais bem fundamentado, para que ele explique o porquê que está sendo pedido um medicamento que não está sendo fornecido pelo RENAME. Obviamente, doutora Larissa, isso dificulta muito
o acesso a medicamentos que não estão nas listas de fornecimento. Uma outra questão que a gente tem é que foi trazido um requisito no tema 234 que não existia antes, porque antes, como você explicou, o que a gente precisava fazer era produzir um laudo. Sim. O médico que assiste o paciente, conhece o paciente, que examinou o paciente, que acompanhou o paciente, prescreveu determinado medicamento e a gente levava essa prescrição para o processo. Agora foi criado um novo requisito que eu preciso demonstrar que o Estado, o Estado enquanto governo, enquanto poder público, que o poder público incorreu numa ilegalidade ao não incorporar aquele medicamento na Rename. Exatamente. Esse é um outro critério que também foi estabelecido no tema, né, que na verdade a gente trata da ilegalidade da não incorporação pelo CONITEC. E mais uma sigla, né, para as pessoas que estão assistindo o vídeo conseguirem entender. A gente tem a Rename, que é uma lista de medicamentos, Relação Nacional de Medicamentos, e a gente tem um órgão que faz a análise das possíveis novas medicações que são ou não são incorporadas nessa lista, que vão ou não vão para a Rename. Esse órgão chama CONITEC, que é uma comissão de membros, de técnicos, que vão julgar, vão analisar se um novo medicamento ou um determinado medicamento pode ou não pode ser associado ao tratamento de uma determinada CID, de uma determinada doença. Então, quem faz essa análise, se o medicamento vai ou não vai para a Rename, é o CONITEC. Ele tem representantes de todas as esferas de governo, municipal, estadual, federal, tem participantes da classe médica também, é um conselho mesmo, é um órgão bem grande, inclusive. Só que agora o Supremo definiu, através do termo 234, que o cidadão, eu repito, uma coisa é nós, doutora Larissa, por exemplo, que somos muito bem orientados, inclusive trabalhamos na área jurídica. Outra coisa é um médico que está nos assistindo, um engenheiro, uma pessoa com uma família estruturada. Vocês são a exceção do Brasil, vocês são 10% do Brasil. Os cidadãos não têm a menor condição de travar essa discussão enfim, com a sua família, com o seu médico, com o seu advogado. As pessoas realmente têm muito pouca orientação. Então, a partir desse julgamento do Supremo, o cidadão tem que provar que a CONITEC, ao examinar um determinado medicamento novo, que poderia ser incluído na Rename, e rejeitou a inclusão desse medicamento, nós temos que provar que essa rejeição foi ilegal. Ou, uma outra circunstância que também é possível, muitas vezes o CONITEC leva anos para analisar uma incorporação de um medicamento. Também é nosso ônus provar a demora na incorporação desse medicamento, porque acaba sendo mais fácil, porque é um dado objetivo, né? Mas o grande problema é que o que acaba acontecendo, o que isso significa para nós na prática. Se o CONITEC rejeita a incorporação de um determinado medicamento, ou seja, a gente não está falando em demora mais, ele analisou e rejeitou, é muito difícil obter um medicamento que o CONITEC decidiu por não incorporar. E aí a questão a gente vê tantos órgãos no Brasil que são cooptados, né? A melhor palavra é cooptação, porque aí o governo, os estados, o município, a União colocam pessoas muito bem escolhidas nesses órgãos decisórios e essas pessoas que são colocadas ali, elas já têm uma orientação prévia, de que é não aumentar os custos do governo com saúde pública, tentar, digamos assim, restringir ao máximo o acesso à saúde. E existem certos tratamentos, doutora Larissa, que a gente sabe que não vai ser incorporado e o problema é que vem uma decisão de não incorporação e a gente fica, na verdade, impedido aqui de conseguir o acesso à saúde para essas pessoas. Exatamente, Pedro. E aí, o STF, em suas mais de 100 páginas de decisão, não conseguiu prever os problemas que esse tema ia causar na realidade. Por quê? Aqui, a gente desse lado, nós aqui que começamos a ter que aplicar o tema, a gente começa a enfrentar os problemas. Por exemplo, eu preciso provar ilegalidade ou mora. E se não teve nenhum dos dois? Exato. E se não teve julgamento para ter ilegalidade e ainda não teve mora? Pelo julgamento do Supremo, eu não tenho acesso ao medicamento. Exatamente. Eu não tenho nem direito de discutir. E se está no prazo da CONITEC analisar e eles não analisaram? Eu não posso pedir o E aí a medicamento. pessoa morre? Fica sem o medicamento? Exatamente. Isso não foi dito, não foi enfrentado. Uhum. E outra coisa também que passou aqui é que a CONITEC, ela faz uma análise geral. Ela pega uma análise, e uma análise que envolve muito questões de cofres públicos também. É uma questão, perpassa muito de uma questão, o SUS consegue custear esse medicamento para todo mundo que tem a doença? Exato. E ele faz uma análise a priori, uma análise, sim, olhando para todo mundo. Mas a gente tem casos que são específicos. A gente tem um caso aqui, inclusive, no escritório, de uma paciente que ela precisava de um determinado tratamento porque ela tem uma síndrome
A família dela tem uma síndrome genética que gera uma predisposição à doença. E por causa dessa síndrome genética que gera essa predisposição, ela precisava de um determinado medicamento. Mas a Conitec disse que não ia incorporar esse medicamento para a doença dela. E aí eu entendo que para todas as pessoas, para todos os cidadãos do Brasil, talvez não fosse indicado esse medicamento. Para todos os pacientes que têm essa doença. Mas para ela é. Sim. E como que eu faço isso? O TEM 234 não me deixa essa margem de comprovar que para essa paciente é necessário esse medicamento. Exatamente. Eu costumo dizer, doutora Larissa, que algumas decisões judiciais, e na minha concepção, e é minha opinião técnica, profissional enquanto advogado, e eu sempre brinco que o dia que eu não puder dar uma opinião técnica para um cliente, para o YouTube, para onde que seja, eu entrego a minha habilitação profissional, não vou exercer essa profissão mais, porque a coragem é pressuposto para você ser advogado. Essa decisão, o tema 1234 do STF, é uma decisão tomada numa bolha, de pessoas que não sabem qual que é a realidade, acham que ali, através das discussões, eles conhecem tudo que está acontecendo no Brasil inteiro e eles não têm nem condição de conhecer, né? É uma decisão que foi tomada ali no andar de cima e que prejudica o Brasil inteiro e ainda assim, com certeza, a convicção, não acredito que ninguém tome uma decisão, um ministro tome uma decisão ou, enfim, faça um voto de 100 páginas pensando no mal. Não é isso, não é julgar o caráter dessas pessoas, desses julgadores, mas uma decisão que cria mais problemas do que aqueles que ele tentava resolver a princípio. Exatamente, Pedro. E pensando ainda nessa mesma lógica de viver, de ter tomado a decisão numa bolha, a gente tem aí essa imposição que fizeram de criação de uma plataforma nacional, consta da decisão do tema 234, que deveria ser criada uma plataforma nacional em que vai estar previsto todos os trâmites, quem que requerer um medicamento, por que esse medicamento foi negado, se foi ou não aprovado pela Conitec, se está ou não na Rename. E essa plataforma seria utilizada para consulta pelos juízes e todo mundo poderia consultar. Que plataforma é essa? Como que ela vai ser criada? Quem vai fazer? Como? Através de quê? Isso não foi dito. Não foi né? dito. Aí a criação de mais uma burocracia, né? E o problema, doutora Larissa, não é a existência da plataforma. Eu sou a favor da existência de uma plataforma, que os juízes, e não necessariamente os juízes, mas os servidores da justiça sejam obrigados a alimentar essa plataforma, porque a gente precisa de dados, a gente precisa de informação. Em algum momento a gente vai precisar analisar essas informações. O problema é que da forma como está contido no tema 1234, nós não sabemos que plataforma é essa, nós não sabemos quando ela vai ser criada, nós não sabemos como essa plataforma vai ser operacionalizada. O problema é que eles querem vincular a decisão do juiz a uma resposta em uma plataforma. Exatamente. Então a parte que vai à justiça, ela já tem a dificuldade do acesso à justiça, que muitas vezes tem que pessoas pobres vão para a defensoria pública, às vezes não tem dinheiro para custear o advogado. A pessoa que vem para o advogado privado, que em tese consegue dar uma assistência melhor, é um tratamento um pouco melhor, já é muito difícil. Então tem a dificuldade do acesso à justiça, tem a dificuldade do direito, porque agora o próprio óbice do ônus da prova, o óbice do Conitec, é uma dificuldade que se cria ao direito em si. E além disso, mais uma burocracia criada. O juiz só pode decidir depois que ele vê uma resposta numa plataforma. Então é uma resposta de um órgão burocrático, que é uma resposta de justificativa. Por que o Estado indeferiu o medicamento? É simples, porque ele não está na Rename. A resposta é óbvia, mas o juiz vai ter que esperar uma resposta para poder dar uma decisão se concede ou não concede o medicamento para uma determinada pessoa. É esse o tipo de acesso à saúde que o Poder Judiciário brasileiro quer que as pessoas tenham? Como se a doença pudesse esperar, como se a pessoa pudesse esperar para tomar o medicamento. Pensa numa pessoa com câncer. É um mês, algumas semanas, que separam aquele câncer da cura para a metástase e para o óbito. Eu, certa vez, doutora Larissa, a gente dá muita entrevista aqui para uma televisão local, né? Sim. Não vou falar o nome, mas me convidaram, e convidaram também um médico oncologista, para falar, não principalmente desse tema, mas sobre judicialização da saúde. E o que o oncologista me relatou, nas conversas que a gente teve ali de bastidores, é que muitas vezes a demora do poder público é tão grande, a burocracia é tão grande, a burocracia de conseguir uma consulta, de conseguir um exame, e depois o tratamento, né? Porque até lá passou 6 meses. Ele fala assim, 90% dos casos que eu trato de câncer para o SUS, eu estou tratando uma doença incurável. Porque o tempo já inviabiliza qualquer possibilidade de cura daquela pessoa. Então nós estamos colocando a burocracia impedindo a cura. É isso que está acontecendo. E eu não sei como isso não conseguiu ser visto nos debates que levaram à decisão do tema 1234. Ou seja, nós estamos gastando recursos públicos para tratar pessoas que não têm cura mais
porque o tempo já inviabilizou a cura daquela pessoa. E cada burocracia que a gente cria, cada decisão que o judiciário toma, que não seja uma decisão para dar celeridade nos tratamentos, muitas vezes são decisões que condenam aquela pessoa à morte ou condenam aquela pessoa à ineficácia do tratamento. Exatamente, Pedro. Exatamente. E assim, é o que você falou, às vezes a pessoa está numa posição de cima, ela não consegue ver o que acontece. E a gente que está aqui na ponta, que senta na frente do cliente e que tem que falar para o cliente, olha, você precisa do medicamento hoje, mas você vai ter que esperar um mês, porque eu preciso de um mês para o juiz conseguir ter condições de decidir essa questão. Exatamente. A gente que vê o problema acontecendo. E um mês a doutora Larissa está sendo bem otimista. Exatamente. Que às vezes demanda mais tempo. Exatamente. Um mês pra gente ter algum andamento. E fazendo tudo que a gente pode. A gente liga, a gente vai, a gente cobra, a gente vai até lá, a gente conversa. Tudo que a gente pode pra em um mês eu ter um andamentozinho que não é nem a decisão que eu preciso. Né? Até porque a gente sabe que decisão é papel. Decisão Sim, até a decisão se implementar. Exatamente. E um outro problema aqui, que é mais uma burocracia criada, que a gente tem tido um problema muito grande aqui, nós enquanto advogados da saúde, e que é um problema que, novamente, o tema 234 criou, mas não disse como que vai resolver, é a questão do preço médio de venda ao governo, né, Pedro? Esse é um problema que a gente enfrenta porque muitas vezes a gente tem a decisão e isso a gente está pressupondo que a decisão existe, né? Para chegar na decisão que concede o medicamento, a gente já tem que passar por todos esses obstáculos que a gente tratou até agora aqui no vídeo. Sim. Chegou a decisão. O município, o estado, a União, quem seja, é intimado para cumprir, para fornecer. Eles 90% das vezes não fornecem. Para não falar 100%. Quando eles não é um medicamento que está na Rename, porque não é um medicamento que eles têm em estoque, né? Sim. Que eles costumam praticar. E aí, quando eles não fornecem, o meio que a gente tem de fazer aquela decisão ser cumprida é um bloqueio. Porque aplicar multa ao estado não funciona. A gente sabe que não funciona. É um bloqueio. E aí eu peço para bloquear aquele valor para eu conseguir custear aquele tratamento em um fornecedor particular, que não seja pelo SUS. Só que a gente tem um problema de que foi imposto pelo tema 234 que eu só vou poder bloquear o valor de venda ao governo. E o que isso significa, Pedro? Explica pra gente. Só para as pessoas que estão nos assistindo entendam, os medicamentos que não estão na lista da Rename, o Estado não tem estoque. Não existe licitação, muitas vezes, para adquirir aquele medicamento. Então, o Estado não consegue entregar o medicamento. Eu lembro que a gente gravou um vídeo recentemente sobre o plano de saúde, que a situação é muito parecida. Eu brinco que às vezes a justiça ela premia quem descumpre as decisões judiciais. Ela premia a ineficiência do Estado, a ineficiência do governo, ou ela premia a pessoa que está afrontando a justiça brasileira e descumprindo um direito que já foi otorgado por uma determinada parte, por um determinado cidadão. O que acontece? Sempre que o Estado vai fazer uma aquisição de um determinado medicamento, ele não paga o preço que a gente paga na farmácia, na drogaria. Ele paga um preço que é isento de todos os impostos, é um preço incentivado, enfim, existem políticas para conseguir direto com o fornecedor um medicamento a um custo mais acessível para o Estado, para o governo. A diferença é gigantesca em termos de valores, tá? Só que, se eu tenho uma decisão judicial que determina o Estado fazer a compra de um determinado medicamento e o Estado não faz essa compra, qual que era a solução que nós tínhamos e qual era a solução que funcionava? Fazíamos um bloqueio nas contas do Estado, esse bloqueio, essa quantia vinha para o processo e o juiz determinava a nós, as partes, levar 3 orçamentos de 3 farmácias do local, ele pegava o menor orçamento e transferiu o dinheiro para a conta daquela farmácia. O dinheiro chegava na conta da farmácia, a pessoa ia lá, retirava os medicamentos. Isso por si só já é extremamente demorado, extremamente burocrático, já é um fardo enorme para as partes, porque eu repito, numa situação correta, doutora Larissa, numa situação adequada, o Estado recebeu a decisão judicial, quem tem que produzir essa burocracia é a administração pública, é o Estado. Existem servidores públicos, existem órgãos da administração pública responsáveis por isso. Eles simplesmente não fazem nada, recebem a ordem para cumprir a decisão, nós ficamos aguardando o prazo de cumprimento, que geralmente é 10, 15 dias úteis, e eles não falam, não tem o medicamento ou não vão entregar o medicamento, eles simplesmente deixam o prazo passar. Exatamente. O medicamento não chega na mão das pessoas para depois a pessoa ter que se submeter a esse calvário. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Não podemos mais fazer um bloqueio nas contas do Estado e entregar esse dinheiro para uma farmácia. Nós temos que comprar, a parte tem que comprar um medicamento pelo preço que o Estado compraria. Mas o Estado não tomou nenhuma atitude para comprar o remédio. E essa atitude é imposta à parte, e não ao Estado.
Se o Estado quisesse comprar um medicamento com desconto que ele teria, quem teria que fazer essas diligências é o próprio Estado. E é adequado que fosse feito para economizar a verba pública. Mas agora impõe-se isso à parte. Então, doutora Larissa, a gente não tem que fazer orçamento na drogaria mais. A gente tem que ir até o fornecedor do medicamento, explicar que nós somos uma pessoa comum, ou advogados de uma pessoa comum, e que nós queremos comprar um determinado medicamento com um benefício que só seria concedido ao Estado. Hoje a gente mal consegue explicar isso para os laboratórios, para os fornecedores. E muitos deles, depois de pedir várias documentações, eu estou falando de dias, de semanas, para conseguir ter essa interlocução, esse diálogo, muitas deles no final viram e falam, nós não praticamos esse tipo de venda, ou nós não podemos vender nessas condições para vocês. E o que eu faço? Exatamente. Eu não tenho o que fazer. Aí eu tenho que explicar isso para o juiz no processo. Já passou 2 meses, a pessoa está esperando o medicamento. São essas ineficiências que uma decisão judicial como essa implicam na vida do cidadão. E que muitas vezes é ignorado. Eu acho que isso não foi nem pensado. A dificuldade da parte de obter um medicamento praticando o preço médio de venda ao governo, sendo que a venda não está sendo feita ao governo. A venda está sendo feita para a parte. Infelizmente, é uma decisão assim, lastimável. E quando eu explico isso para um cliente, quando a doutora Larissa explica isso para alguém, a gente infelizmente tem que explicar que isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí as pessoas começam a ter descrédito na justiça. Todas as instituições do Brasil, institucionalmente falando, já são descredibilizadas. Poder Executivo descredibilizado, Legislativo descredibilizado. Eu sempre dizia que o Judiciário ainda é o que salva, né? O Judiciário não está se salvando. O Judiciário está se enterrando na mesma crise institucional que nós temos em todas as outras instituições do país, infelizmente. Exatamente, doutor Pedro. Exatamente. E esse vídeo aqui tem a intenção de mostrar para vocês o que a gente enfrenta desse lado aqui também. Sim. Que a gente faz o possível para passar isso para o cliente entender que a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Mas às vezes, tudo que a gente pode ainda assim... Ainda é insuficiente. Ainda é complicado e a gente leva muito tempo aqui, mesmo que a gente mexa no processo todos os dias. Todos os dias a gente liga para alguém, a gente vai em algum lugar, a gente cobra uma posição, mas... E o que a gente vê, doutora Larissa, é que aqui, eu vou chamar no andar de baixo, na vida real, a gente sempre tem os servidores muito solícitos, nos atendem nos balcões, no telefone, enfim, por e-mail também. São sempre solícitos, há um caso de saúde, a gente vai fazer o possível para fazer tudo o mais rápido possível, os juízes, os assessores sempre entendem a sensibilidade do caso. Mas aqui a gente tem uma imposição de uma decisão de corte superior, no caso do Supremo Tribunal Federal, que inviabiliza até a boa vontade dos servidores. Né? Até agora o juiz está de mãos atadas. Até o juiz está de mãos atadas. Exatamente. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Eu sei que são muitas informações, a gente tentou trazer da forma mais didática possível, né, para que você consiga entender. Mas se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, acompanhe a gente nas redes sociais também. A gente está sempre lá mantendo as redes sociais atualizadas. A gente tem agora o Instagram do Pacheco e Reis Saúde, em que a gente vai manter sempre todas as atualizações sobre essas decisões, sobre como que tá essa situação, sempre lutando aqui também, não só enquanto advogados, mas enquanto sociedade, pelos direitos das pessoas, né? Sim. Então, não deixe de se inscrever para que você não perca os próximos vídeos no canal. Perfeito. Até o próximo, pessoal. Até o próximo.